Você já se deparou com essa cena? Alguém que no culto ora, manifesta em língua, chora, prega a palavra, mas quando chega na casa, trata mal a esposa, trata mal os filhos. E a gente acaba se fazendo uma pergunta, né? Será que foi tudo fingimento? Ou o espírito que estava dentro dela foi embora? A resposta bíblica ela é maravilhosa e é profunda e vai libertar nós dessa dúvida. É possível sim a pessoa ela manifestar os dons de Deus num culto, numa oração, numa reunião, mas também é possível que ela tenha uma crise de caráter. Entender a diferença entre dons e fruto é o que vai até salvar a nossa caminhada cristã de ser uma caminhada de hipocrisia. Vamos entender primeiro a diferença entre dons e fruto. Em Gálatas 5, Paulo fala sobre o fruto. Em 1 aos Coríntios, ele fala sobre os dons. Vamos pensar assim, na diferença entre os dois. De repente você ganha uma cesta cheia de frutas, de presente. E ao mesmo tempo você tem uma árvore plantada no teu quintal. Os dons, eles são presentes. Você recebe de graça. A palavra dom, ela vem de charisma. Vem de graça. Falar em línguas, profetizar, orar para os enfermos e Deus os curar, são ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos para a gente trabalhar na obra de Deus. Você não fabricou, você recebeu. É instantâneo. Agora o fruto é a lavoura. Ele não cai do céu pronto. O fruto exige raiz, tempo, sol, chuva e principalmente que a gente pode. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, isto é caráter, não é dom. E caráter não se ganha de presente, caráter se forja, ele se forma. A igreja de Corinto era um exemplo clássico disso, porque eles tinham todos os dons lá. Falavam em língua, tinham revelações, tinham visões, mas Paulo os considerava como meninos na fé. Por quê? Porque também tinha muita contenda, tinha muito barulho espiritual, tinha zero de paciência uns com os outros. Tinha o presente, mas não tinha a colheita. Era só o que foi dado, não o que eles forjaram. E aqui entra o segredo de Gálatas 5:22. Paulo diz: mas o fruto do Espírito é. Ele não diz os frutos no plural, é singular. O fruto do Espírito não é uma banca de feira cheia de frutas onde que a gente pode escolher. Ah, Senhor, eu quero o gomo do poder, eu quero o gomo da alegria, mas o gomo da paciência. Ah, mas do domínio próprio eu não quero, eu dispenso, porque esse é o meu jeito de ser, sou assim mesmo. Mas não existe essa de ser o seu jeito para a nova criatura debaixo da graça. O fruto é o caráter de Jesus sendo formado em nós. Se você tem o Espírito Santo, você tem a semente de todas as qualidades. Falar em línguas é dom. Sentem paciência, que é fruto. Mostra que você tem o equipamento espiritual, mas ainda não aprendeu a manuseá-lo. O dom edifica o espírito, mas é o fruto que valida o seu testemunho na terra. E por que o domínio próprio, o autocontrole é tão vital? Ele é listado por último em Gálatas, mas é o que dá sustentação a todos os outros frutos. Sabe por quê? Não, só pelo fato de ele ser listado por último não é que ele não é importante. Ele é o fecho, a proteção de tudo. A palavra de Deus diz em Provérbios 25 que o homem que não tem o domínio próprio é como uma cidade derrubada, sem muros. Uma cidade ela tem
muitas edificações bonitas, tem templos bonitos, tem riqueza, mas se ela não tiver muro, nas épocas dos tempos bíblicos que eles viviam em guerra, alguém ia lá e ia saquear tudo, daí ia se perder tudo. Então, vamos ter o autocontrole para não deixarmos o inimigo tomar aquilo que Deus nos deu. É por isso que vemos pessoas cheias da virtude de Deus caindo em escândalos ou destruindo suas famílias com palavras de ira. Elas tinham o tesouro, mas não tinham os muros. Faltou o domínio próprio para não dizer não à carne quando a tentação ou a raiva bateu na porta. E estar cheio do Espírito Santo não é apenas sentir um arrepio ou falar em línguas estranhas. Estar cheia do Espírito é, acima de tudo, ser governado por Ele. Se eu falo em línguas, mas a minha língua natural no dia a dia é usada para ferir, fofocar ou reclamar, a minha carne ainda está no trono. E o Espírito está sendo apenas um visitante nas minhas emoções. O convite de hoje é para a maturidade. Não deixe de buscar os dons de Deus de forma alguma, mas busque os dons de Deus com zelo. Mas entenda, os dons impressionam os homens, traz até edificação, mas é o fruto que agrada a Deus. Que o nosso autocontrole seja a prova de que Deus habita em nós, não apenas nas horas do culto, mas 24 horas do nosso dia. Deus abençoe.